Boa noite. No programa de hoje vamos voltar a falar sobre Bruno Born, para destacar nele o homem público voltado à região do Vale do Taquari. Quando o Brasil retornou ao regime democrático em 1945, após 8 anos da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, Bruno Born abraçou também a causa pública, ingressando no Partido da União Democrática Nacional. Nas eleições estaduais de 19 de janeiro de 1947, Bruno participou da jornada cívica, elegendo-se deputado estadual constituinte. Dos 553.733 votos apurados, ele obteve 2.140, elegendo-se pela UDN. Durante o seu mandato, defendeu os interesses dos agricultores, especialmente dos pequenos produtores rurais, e o colono de origem alemã, sem apoio durante a ditadura getulista. Discursou na inauguração da linha aérea Porto Alegre-Vacaria em 1950. Foi através de seus projetos aprovados que foi liberada a moagem de trigo em moinhos coloniais e outras atividades então proibidas. Cooperativista convicto, defendeu as cooperativas em todas as suas modalidades. Nas eleições de 3 de outubro de 1950, voltou a concorrer como candidato a deputado federal. Percorreu dezenas de cidades da região e do estado, fazendo comícios políticos. Ilustres lideranças como Flores da Cunha, Wolfram Metzler e outros vieram para Lajeado em campanha eleitoral. Dos 711.251 votos apurados, Bruno Born obteve 9.001, elegendo-se primeiro suplente, novamente pela UDN, União Democrática Nacional. A posse na Câmara dos Deputados foi apadrinhada por Ulisses Guimarães. Em seu curto mandato representativo, prosseguiu na sua luta pelo setor agrícola e especialmente no incentivo às cooperativas de produção rural. Nas eleições municipais de 1º de novembro de 1951, Bruno Born foi candidato a prefeito pela coligação lajadense, formada pelos partidos da UDN, PL, PRP e PTB. Pedro Albino Miller foi o candidato perdedor, concorrendo sozinho pelo PDS. Dos 8.033 votos, Bruno obteve 4.847, o que representava quase 60%. Hugo Oscar Spor passou o governo municipal a Bruno Born em 31 de dezembro de 1951. Como não obtivesse o atendimento de reivindicações para Lajeado, quando foi deputado estadual, prosseguiu na sua luta como prefeito municipal. Empenhou-se pela construção da ponte sobre o Taquari, ligando Lajeado e Estrela, o que veio só 10 anos depois. A telefonia precisava ser modernizada. Queria que fosse instalado em Lajeado um quartel do Exército, o retorno às antigas escolas militares, para fixar aqui os jovens e impedir o êxodo rural. Batalhou pela instalação de uma rede de água, mas a hidráulica só foi inaugurada pelo seu sucessor, Mário Lamper. Bruno também pediu ao Estado mais potência de energia elétrica, num projeto em conjunto com outros municípios. Promoveu o alinhamento e calçamento de várias ruas da cidade. Remodelou a Praça Gaspar Silveira Martins. O significativo monumento do centenário da Revolução Farroupilha, lá inaugurado em 1935, foi removido para a Praça Marechal Floriano, de forma ainda mais modesta, bem de frente à Igreja Matriz. Não se encontra registro que explique a razão dessa mudança. Também não se encontrou uma justificativa da Lei 358, de 27 de novembro de 1952, que deu a largura mínima de 9 metros para as ruas novas, dos quais 6 metros de pista e 3 metros para a calçada de passeio, 1,5 metro de cada lado. Nossas ruas ficaram estreitas. Todos os prefeitos que se seguiram repetiram o mesmo erro. Embora em 1953 ainda não existisse a ANVA, Bruno Born e outros prefeitos da região se reuniam, como então na linha Ricarda, para tratar de assuntos administrativos do Vale do Taquari. Bruno Born teve o apoio do governador Ernesto Dornelles, do PTB,
Por isso deixou a UDN e se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, participando dos comícios de Valdir Lopes, candidato à Assembleia Legislativa. Alberto Pasqualini foi um notável líder político, um trabalhista autêntico. Veio visitar Lajeado várias vezes, hospedando-se na Vila Olga. Mesmo que muitas mulheres apoiassem o candidato getulista, a Frente Democrática deu a vitória para Hildo Meneghetti nas eleições de 3 de outubro de 1954. O fato influiu para que Mário Lamper vencesse as eleições municipais como sucessor de Bruno Born. Mesmo assim, não se afastou da vida pública. O presidente Juscelino Kubitschek, em 16 de outubro de 1957, nomeou Bruno Born para ser diretor do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Exonerou-se do cargo em 5 de setembro de 1958 para participar da campanha eleitoral de Leonel Brizola, eleito governador. Bruno Born candidatou-se novamente para prefeito nas eleições de 8 de novembro de 1959. O empresário Alípio Ifner perdeu a eleição com 5.005 votos. Bruno Born foi eleito prefeito com 5.872 votos, o que representava 52%, contando com 5 vereadores na bancada do PTB na Câmara. Benoît Scherer foi eleito seu vice-prefeito com 5.455 votos. A posse de ambos foi em 31 de dezembro de 1959. Com Brizola no governo do estado e Valdir Lopes como deputado representante na Assembleia Legislativa, planejou Bruno uma dinâmica administração, carreando muitos recursos para Lajeado. Um dos problemas na cidade foi o desbarrancamento do rio Taquari. As enchentes e o desmatamento da margem invadiam a Avenida Oswaldo Aranha. Em março de 1961, Bruno Born iniciou a construção do Belvedere, sobre um enorme muro de arrimo. Com isso, estabeleceu um novo ponto turístico em Lajeado. Seu sucessor não completou a escadaria de acesso ao rio, ficando os trilhos de trem expostos como lembrança do projeto entregue à ação da ferrugem. Prosseguiu na abertura de várias novas ruas e melhoramentos de praças. Prosseguiu no alargamento e prolongamento da Avenida Alberto Pasqualini e no calçamento de dezenas de ruas da cidade. Chegou a ter a autorização da Câmara para comprar uma caldeira distribuidora de asfalto e betoneira para asfaltar ruas, o que veio só 30 anos depois. Obteve 4 milhões de cruzeiros do governo federal para o saneamento e canalização do Arroio do Engenho. Transformou o Parque do Engenho noutro ponto turístico de rara beleza natural. As águas da represa, a ponte, a gruta, as árvores nativas, todo o parque se tornou um cartão de visita inesquecível, com muro e caminhos junto ao canal, o que na década seguinte foi alterado. A poluição das águas terminou com a represa em 1973. A capoeira tomou conta do espaço. Bruno Born também atendeu o interior do município. As pontes sobre o Arroio das Antas, em Conventos, sobre o Arroio Tamanduá, sobre o Arroio da Picada Aurora, uma ponte de 25 metros sobre o Araguari, em Canudos. Não se descuidou na área da educação. Em 23 de março de 1960, Bruno Born e o secretário de Educação e Cultura, deputado Justino Quintana, foi assinado um convênio para a construção de dezenas de escolas rurais pré-moldadas. Teve uma eficiente colaboração na 9ª Olimpíada Estudantil Estadual em julho de 1959, promovida pela ULES, União Lajadense de Estudantes Secundários. Ajudou estudantes do Alberto Torres e Madre Bárbara para suas viagens de estudos. De 8 a 15 de dezembro de 1963, a Prefeitura Municipal apadrinhou a realização em Lajeado do 2º Congresso Estadual de Cooperativismo. Foi valiosa a contribuição de Bruno Born na construção do Estádio do Florestal. Foram cedidos 2.700 metros quadrados de área para o CTG Bento Gonçalves e 9 hectares de terras para Saidã.
A própria oposição, através do líder da bancada da União Cívica Lajadense, vereador Ney Santos Arruda, apresentou a Bruno Born votos de louvor ao edil pelos trabalhos que vem realizando. Mesmo que a oposição elogiasse a administração de Bruno Born, seu candidato, Dr. Dalton de Benstum, ganhou as eleições em 3 de outubro de 1963, com 6.236 votos, empossado em 31 de dezembro do mesmo ano. Além dos afazeres particulares e políticos, sobrava tempo para Bruno Born se dedicar ao companheirismo e atividades comunitárias. Ainda era moço quando se filiou à maçonaria, galgando vários degraus. Em 24 de julho de 1937, foi condecorado o grau de mestre. No ano seguinte, foi elevado ao grau de Cavaleiro Rosa Cruz 18. Bruno afirmava que a maçonaria deve ser uma organização de homens livres e de bons costumes, sendo considerado o mestre fundador da loja Justiça e Perfeição, fundada em Porto Alegre em 6 de maio de 1943. Em 17 de março de 1948, foi elevado ao grau de Cavaleiro Cadosque Sublime da Águia Branca e Negra 30. Em 1957, distribuiu em Porto Alegre uma publicação rotária de sua autoria, Os Grandes Problemas da Comunidade. Também encontrava tempo para contribuir nas atividades sociais e esportivas. Já em 1924, integrou a equipe que fundou o Clube Dançante Éden. Um decênio depois, com Orlando Fett, Mário Lamper e outros, participou da fundação do Tênis Clube em Lajeado. Entretanto, destaque maior merece Bruno Born nas áreas da saúde e educação. Por diversos anos, Bruno participava de diretoria da Sociedade Escolar, mantenedora do atual Colégio Evangélico Alberto Torres, assumindo a presidência em 1931 até 1934. Bruno Born ficou mais conhecido na história pela sua ligação, por 40 anos, à Sociedade Beneficente Caridade Lajeado, fundada oficialmente em 10 de julho de 1931, mantenedora do Hospital São Roque. No ano seguinte, o secretário Bruno Born foi eleito presidente da Sociedade Mantenedora. Empenhou-se pela construção do primeiro pavilhão do hospital. Em 2 anos estava pronto. O Hospital São Roque foi inaugurado em 2 de julho de 1933. 4 irmãos da Divina Providência foram as primeiras enfermeiras. Dr. Roberto Flacho foi o primeiro médico e diretor técnico. O governo de Getúlio Vargas não destinava verbas para hospitais atender pobres e indigentes, o que deixava o Hospital São Roque numa situação cada vez mais crítica. Do 9º aniversário de fundação do hospital, em 1942, o presidente Bruno Born e lideranças de Lajeado concordaram na sua encampação pelo município. O prefeito João Frederico Chan iria criar uma taxa hospitalar para gerar recursos. A crise foi contornada. Um decênio depois da crise foi adquirida uma área maior. Na primeira administração de Bruno Born, em 1953, com o alargamento da Avenida Benjamin Constant, na esquina com a rua Carlos von Cosrit, a área do hospital já oferecia condições para novas construções. Na segunda administração, novamente contribuiu para que o novo prédio do hospital ficasse pronto até o fim de sua vida. Por isso, desde 1974, o nosocomio chama-se Hospital Bruno Born, ficando o primitivo prédio denominado Pavilhão São Roque. Seu nome é também lembrado como titular do Museu Municipal Bruno Born. O museu é modesto e ainda não encontrou espaço ideal e amplo nesta cidade. 45 dias depois de perder a esposa, Bruno Born submeteu-se a uma cirurgia, mas veio a falecer em 14 de março de 1973. Sua morte veio enlutar Lajeado, a região e todo o estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, seu nome, sua imagem, sobretudo seu exemplo e suas obras permanecem.
Nosso programa fica por aqui. No próximo falaremos sobre o Dr. Odilo Becker. Não deixe de assistir. Boa noite.